Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira, véspera de jogo com o Corinthians, hein? Quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro em campo às 8 horas da noite. Ainda dá tempo de você comprar o ingresso, hein? A gente falou ontem nas quentes do dia que não tinha tido parcial, mas um pouco depois o Cruzeiro informou que 14 mil torcedores já estão garantidos neste jogo. Acho que tem chance de passar aí de 20 mil torcedores. Esperava um público maior, quem sabe na casa aí de 25 mil, mas para isso a venda tem que melhorar bem. De qualquer forma, ingresso.cruzeiro.com.br para quem quiser comparecer nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no Mineirão. Davi Lacerda do Espírito Santo apita e já tinha sido definido. A CBF também definiu o VAR. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. E aí uma curiosidade, o mesmo VAR que acionou o Davi Lacerda lá naquele jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque. O Davi foi ao VAR e tomaram ali a decisão de anular o gol do Lucas Silva. Foi o último jogo que essa turma apitou do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. 2024 ainda, hein? Quase 2 anos depois, Davi Lacerda no campo, Daniel Nobre Bins no VAR e eles comandando aí a arbitragem nesse jogo de quarta-feira diante da equipe do Corinthians. O Cruzeiro treina hoje à tarde e aí a expectativa pelos retornos de Caio Jorge e Kenny Arroio, jogadores que fizeram treino físico ontem. Se eles treinarem com o grupo hoje, vão ser relacionados para esse compromisso diante do Corinthians e aí com chance até de titularidade, mas é importante que eles respondam bem neste último treinamento de hoje à tarde na Toca da Raposa 2, que é quando o Tite vai definir a equipe. Ele que colocou o time principal diante do Pouso Alegre. Se tiver o Caio Jorge, entra na vaga do Neisser. E se tiver o Arroio, retorna como titular. E aí sairia quem? Christian ou Lucas Silva? Ou o Tite mantém a formação e deixa o Arroio como opção? O restante aí da equipe não deve ter nenhuma alteração, mas é importante que os atletas estejam bem e que deem uma boa resposta no treinamento de hoje à tarde. Enfim, uma outra dúvida, uma outra ponderação que a gente pode fazer sobre esse time do Cruzeiro aí é Bruno Rodrigues. Chegou, estreou, fez gol. Dá pra pensar nele tendo mais espaço? Caramujo aqui, ó, vou ajudar a enquete. Cruzeiro Stats postou aqui, ó. Wagner nunca venceu o Corinthians nos confrontos diretos com sua ex-equipe. São 3 empates e 4 derrotas. Sendo todos os jogos disputados... aí antes, né? O Vasco foi antes, né? Foi antes. Será a primeira vez que o lateral estará relacionado contra o Corinthians desde que chegou ao Cruzeiro. Mesmo assim, né? Melhor não... Ele não podia jogar ano passado, né? Tava É emprestado. melhor não arriscar, então, né? Essa lei do ex Vai, aí tá meio William. esquisita, hein? É. Tá Na nossa vez, Vai a lá, lei do William. ex ela é reversa. O cara nunca ganhou desse clube. Não vai. Vai aí, William. Vai aí. Vambora. E vamos falar um pouquinho do Bruno, então. Passar ali pro nosso ataque. Pensariam em Bruno Rodrigues tendo mais minutos, ou talvez como titular contra o Corinthians? Aí os números, né? Bruno Rodrigues, que teve estrela fazendo ali o seu gol na reestreia. Foram 36 minutos em campo, uma finalização correta, 6 passes tentados, acertou 5, errou 1. Um passe para finalização, foram 10 ações com bola e perdeu 4 vezes a posse. Para um primeiro jogo do Bruno Rodrigues, acho que não dava para pedir muita coisa, né? Além do que ele fez. Mas para o futuro, Pedrão, assim, para esse jogo contra o Corinthians, banco, opção ali pro ataque, opção para ponta, como que você pensa nele? Banco, mas como uma opção, assim, que em algum momento dentro do jogo vai ser muito útil, né? A gente tá falando dessa questão dos laterais do Corinthians. Eu acho que para esse jogo seria legal ter o Bruno Rodrigues entrando como um jogador de lado de campo, como um ponta, para poder explorar as costas dos laterais, às vezes também jogar alguns minutos com o Caio Jorge possa ser interessante, porque o Caio se movimenta muito, gera espaço, e aí o Bruno Rodrigues pode fazer aquele movimento ali na diagonal para poder atacar as costas da defesa do Corinthians. Acho que é um jogador aí que pode ser útil ao longo da partida, mas na minha opinião ainda está um pouco distante de imaginar um cenário do Bruno Rodrigues titular.
Mas vejo como uma boa opção ali para a segunda etapa. Assim como eu falei no caso do Fagner, eu acho que o jogo pro Bruno começar é no sábado contra o Pouso Alegre, e aí começar dentro da função dele, que a gente imagina que ele vai ser mais útil, que é como um ponta, né? Ele entra contra o Pouso Alegre mais centralizado, muito por uma necessidade, porque o Neisser não fez um bom jogo, e o Bruno faz o papel dele, né? É um cara que gosta bastante de pisar na área e conseguiu fazer o gol dele. É difícil falar de mais minutos, porque a gente não sabe como que esse setor ofensivo do Cruzeiro vai se comportar contra o Corinthians, mas fato é que ele tem que ser uma das primeiras opções. E eu penso sim, que quando ele for acionado, tem que jogar como ponta, né? É onde ele rende melhor, se sente mais à vontade, por mais que tenha perdido um pouco daquela desenvoltura, da explosão de outros tempos, ainda pode contribuir muito por ali. E é um acréscimo muito legal no nosso banco de reservas, né? Contar com o Bruno Rodrigues como opção é bem interessante, ainda mais pensando para esse tipo de jogo que possivelmente o Corinthians vai ter aí laterais que não estão tão habituados a jogar no time titular, né? Eu acho que tem um ponto aí, eu espero um jogo ou outro talvez, mas que não seja uma constante aí do Tite. Por exemplo, vai ter o Caio Jorge. Tendo o Caio Jorge, ele saindo para preservá-lo ali alguns minutos, entrar o Bruno e não o Neisser. Eu acho que o Bruno vai ser útil na esquerda, que é o setor que ele está mais acostumado. Uma vez ou outra, por exemplo, não tinha o Caio, o Neisser ali saiu e entrou o Bruno. Acho que ok. Mas que isso não vire aí uma constante, ele pode ajudar bem, estando com ritmo, como um ponto esquerda, né? Que é a característica que ele sempre foi acostumado. Acho que aquilo dele trazer para dentro, finalizar, isso tem faltado muito nos pontas do Cruzeiro. Muito. O Arroio até tenta mais, o Luiz aí tá no DM e o Wanderson faz pouco, né? E é estranho, porque a gente tava conversando isso aqui ontem, antes de começar o programa. O Wanderson fazia muito isso, né? Ele era um cara que chutava muito de fora da área no Internacional, no período dele na Rússia também. Daqui no Cruzeiro ainda não mostrou essa característica. Cara, eu acho que o ponta não pode ter vergonha de chutar. Não. Né? O ponta é o jogador que menos pode ter medo. E é o cara que pode cometer mais erro quando Sim, a gente pensa assim, perdeu a bola, tentou chutar. A gente até vê ali, ó, cara. O Bruno, Bruno, acho que cara. a primeira que ele pegou lá, ele tentou partir pra cima. Sim. A gente até vê ele com 4 bolas perdidas, assim. É o normal, tá, gente? Geralmente quem mais perde posse de bola dentro de um jogo são os jogadores ali do setor ofensivo, principalmente os beirados. Eu lembro, né, não tô nem comparando não, tá, gente? Óbvio, mas eu lembro que teve um jogo que assim, o pessoal ficou espantado, mas aí foram pegar, tipo, acho que o número de posse perdida do Ziyech na época no Chelsea, tipo assim, tava batendo na casa dos 20. Mas aí quando você assistiu o jogo, ele foi o jogador do Chelsea que mais participou ofensivamente. Então é um cara que tá numa zona onde ele tem que tentar e a probabilidade é que ele vai errar. Se tiver um ponta que acerta tudo, meu amigo... Não existe. Ele é o melhor do mundo. Não existe. Nem o Messi acerta tudo, o Messi no auge. Porque é isso, gente. A gente tem que lembrar. Defensores, eles são analisados... Deve ser uma média de perdas de posse perda de bola do de bola. Messi. Deve ser umas 10 por partida. Lá na Liga de Férias, hein? Pode ser. Mas assim, a gente sempre tem que lembrar, né? Como que você avalia defensor? O defensor, ele é avaliado pelo erro. O defensor não pode errar. O jogador de ataque, ele já é, assim, ele é premiado. Quando ele acerta, é que é o difícil. Porque o gol é a coisa mais difícil do futebol. Então, às vezes, a gente esquece disso também. Fala, pô, perdeu 10 bolas no jogo. Mas foi lá e fez 2 gols. Tipo, foi uma atuação ruim ou boa? Foi boa, cara. Claro. Porque justamente o atacante, ele tem que ter esse papel. E até o Acadrila falou aqui que o Bruno Rodrigues tem que ter mais minutos que o Wanderson. Concordo com essa, tá? O Wanderson, ele assim, já teve oportunidades demais, né? Uma temporada toda como titular. Acho que nesse momento, tendo os dois no banco ali, precisa de um ponta. Depende da característica, né? Você precisa de um ponta pra marcar mais ou pra atacar? Se for pra atacar, tá precisando de gol, é o Bruno. Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas. O Bruno... Claro que a gente tem que ver a questão do Arroio, mas... Enfim, pensando nessa possibilidade do Arroio retornar ao time titular, o Bruno tem que ser a principal opção de ponta, né? Principalmente quando o Tite pensar em alguém pelo lado esquerdo. É um cara mais qualificado do que o Wanderson, até acho que o Wanderson nos tempos de internacional
batia de frente com o que o Bruno era capaz de fazer, mas claramente o Bruno é mais jogador, né? Um cara com mais poder de finalização, mais arisco, mais corajoso. Então, por mais que ele tenha acabado de chegar ao Cruzeiro, eu acho que já tem que passar à frente do Wanderson e de alguma forma me parece que já passou, por mais que a gente viu o Bruno entrando mais centralizado em uma função diferente contra o Pouso Alegre, mas ele teve bem mais minutos do que o Wanderson, né? O Tite parece que já entende que ele é muito mais capaz de mudar o cenário de um jogo do que o Wanderson. É isso. Inclusive o João Drummond falou que Bruno Rodrigues de centroavante é uso off-label. Ele é ponta mesmo, concordo com vocês. Gostamos do inglês desnecessário aqui aparecendo também.